Muito bom dia. Estão-nos a ouvir? Doutora Dina de Carvalho? Estão sem som? Pronto, está a ouvir-nos agora? Agora estou. Agora até por visto até demais. Foi assustei-me. Bom dia. É verdade, fez eco. Ora, muito bom dia. Começar por cumprimentá-la em nome da 13ª Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e deste grupo de trabalho constituído com o nome de Técnica Auxiliar de Saúde para a análise na especialidade de dois projetos. O projeto de lei 485 do Bloco de Esquerda, que cria e regula a carreira de Técnico e Auxiliar de Saúde, e também o 568 do PAN, que define os princípios gerais respeitantes ao exercício da profissão de Técnico Auxiliar de Saúde. Começaria por, para além de lhe dar novamente as boas-vindas, a si e a José Abrão, que sei que, segundo a informação que tenho, estará também presente nesta reunião, dizer que a grelha de tempos para esta audição é 10 minutos para vós, para começarem, para dizerem aquilo que entenderem adequado. Depois todos os grupos parlamentares presentes têm direito a 3 minutos e depois volta a palavra a ser vossa para encerrar e dar resposta naquilo que entenderem adequado e necessário e complementar o raciocínio com mais 10 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à doutora Dina de Carvalho ou ao José Abrão, a quem entender que deve ser dada a palavra. Doutora, força. Ok. Estamos a ver-vos, mas acho que não têm som. Só conseguimos ver os lábios a mexer. Sem som. Agora, não. Já tem som. À partida, os serviços estão-me a dizer que já há sinal de terem som. Okay. Estou, bom dia. Muito bom dia. Agora estamos a ver e ouvir bem, não é? Todos, pelos vistos. Finalmente conseguimos ultrapassar as questões tecnológicas. Ok, força, muito bom dia. Bem, antes de mais queremos agradecer naturalmente o convite que foi feito ao GT para deixarmos contributos num processo legislativo que se inicia agora à volta da criação de uma carreira de técnicos auxiliares de saúde, que é uma velha aspiração do SINTAP, dos sindicatos da FESAP, como também de outros, ligados a outras estruturas sindicais, sendo que estamos a falar dos maiores sindicatos que representam trabalhadores assistentes operacionais hoje, e nomeadamente na área da saúde. E no que respeita aos projetos em apreço, gostaria de dizer o seguinte: são iniciativas que, como digo, constituem uma aspiração, uma expectativa criada ao longo do tempo, há mais de 2 décadas, para estes trabalhadores. Temos feito muito trabalho junto do Ministério da Saúde, com o objetivo de que, por intermédio da negociação coletiva, já que esta matéria diz respeito à gestão dos recursos humanos, dizendo respeito à gestão dos recursos humanos, é matéria objeto de negociação coletiva e da responsabilidade do Governo, no sentido de que esta carreira possa ser criada depois de, em 2012, estes trabalhadores que correspondiam às carreiras dos Serviços Gerais da Saúde, sendo auxiliares de ação médica, de apoio e vigilância, nas enfermarias e um conjunto de outras atividades, terem passado todos para assistentes operacionais de forma claramente cega, sem considerar as especificidades da carreira e do setor e desvalorizando claramente esta carreira, aliás, como aconteceu também ao nível dos assistentes administrativos, os assistentes técnicos
E por isso temos vindo a falar com o Governo para que este problema das carreiras dos trabalhadores profissionais da área da saúde, sejam técnicos auxiliares, sejam assistentes técnicos, ou sejam técnicos superiores, nomeadamente porque temos ainda em aberto o problema das carreiras nas revistas, nos técnicos superiores, e veja, por exemplo, a questão dos físicos, que são técnicos superiores, recebem 900 euros ao fim de cada mês, e era preciso valorizar esta carreira até para os fixar no âmbito do SNS. E, portanto, neste quadro, qualquer iniciativa no sentido de valorizar as carreiras parece-nos importante. Como passaram para carreiras gerais, faz todo o sentido que nós, FESAP, nós, SINTAP, nós, o GT, tínhamos proposto ao Governo a avaliação destas carreiras, isto é, os técnicos auxiliares, com formação, com qualificações, preparados para o desempenho das funções porque se trata com doentes, mas também os assistentes técnicos administrativos, considerando as especificidades e um conjunto de outras carreiras, deveriam ser revistas, deixando de ser carreiras gerais, para poderem passar para carreiras especiais ou carreiras específicas da área da saúde. Este problema é um problema que é transversal a diversas carreiras na administração pública, já que passou tudo para carreiras gerais, nomeadamente na área da educação. E, portanto, é com alguma precaução que nos manifestamos relativamente a este projeto de diploma, porquanto nos parecem relativamente incompletos, por não contemplarem, desde logo, transições dos atuais trabalhadores para as carreiras. E quando estamos a falar dos atuais trabalhadores, estamos a falar de dois tipos de trabalhadores. Os trabalhadores em funções públicas e os contratos individuais de trabalho. Em 2018 conseguimos negociar um acordo de carreiras, um acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores em contrato individual de trabalho. Nem as carreiras sequer, com tanto tempo, lhe foram repostas. E temos aqui um problema que se vem agravando no tempo, na justa medida em que, de cada vez que aumenta o salário mínimo nacional, as posições remuneratórias destes trabalhadores, sejam assistentes operacionais, sejam assistentes técnicos, vão sendo absorvidas por consequência do aumento do salário mínimo e, pasme-se, temos trabalhadores, quer nos técnicos, nos assistentes técnicos, como nos assistentes operacionais, há 20, 30 anos a desempenhar funções e, claramente, a ganhar o salário mínimo nacional. Além disso, acresce que até os pontos resultantes da avaliação de desempenho que a têm, estou a falar de contrato de trabalho em funções públicas, mas também dos contratos individuais de trabalho, que a certa e determinada altura foram cortados e nem sequer, portanto, podem progredir no que diz respeito às suas carreiras. E, como digo, correspondendo a uma velha aspiração, não temos nada contra a possibilidade de o Governo negociar os técnicos auxiliares de saúde com qualificações, com formação, no fundo todas aquelas carreiras que, como digo, eram antes dos serviços gerais da saúde, mas é preciso também que os projetos de diploma, quando apresentados, fossem também um pouco mais concretos e mais pensados. É isto que nós pensamos, porque, por exemplo, criar uma carreira de assistente técnico com duas categorias, assistente técnico e assistente principal, pergunto, onde é que se metem os atuais encarregados ou os atuais encarregados gerais nestas carreiras, nestes setores? Lembro-me, quando era das carreiras de serviços gerais, tínhamos até o encarregado de setor no âmbito destas profissões, ou destes profissionais. E, portanto, parece-nos um pouco incompleto. As transições é fundamental. Conhecerem-se as grelhas salariais, a forma como vão transitar, se arrasta o tempo ou não. Devem ir todos, caso esta carreira tenha eventualmente sucesso no âmbito do Parlamento, para a nova carreira, mesmo que depois tenha que fazer um esforço de formação e de qualificação para aqueles que lá estão. E, portanto, era preciso que se fosse mais fundo na análise das carreiras dos trabalhadores da área da saúde, aqueles que são hoje carreiras gerais, mas também era preciso que os próprios diplomas pudessem ser um pouco mais pensados. Bem sei como vão dizer, vão descer provavelmente, vão descer às comissões, o grupo de trabalho irá manifestar-se sobre isto, poderá ser enriquecido, mas faz sentido que pudessem ser consideradas as propostas apresentadas pela FESAP, pelo SINTAP, neste caso pelo GT, que contemplasse estes trabalhadores todos que estão hoje na área das carreiras gerais, para se passarem, como dizia, a ser carreiras específicas
da área da saúde, desde o auxiliar da ação médica, apoio e vigilância, como já existiram. Não é? Os próprios maqueiros até, porque não têm que ser excluídos naturalmente deste processo. Também os assistentes técnicos que têm as suas próprias necessidades no desempenho das suas funções. E também aquilo que falta resolver, e aqui tem havido algum deixar andar por parte do Governo, e era importante que estes profissionais que tão bem responderam àquilo que são as necessidades dos cidadãos nesta situação pandémica, pudessem naturalmente vir a ser contemplados com uma valorização de carreira acompanhada, dentro do possível, daquilo que deveria ser uma valorização salarial, e não tão somente apenas serem daqueles profissionais que sofreram, como tantos outros, objetos de alguns aplausos, sempre importantes, e esse reconhecimento é fundamental para todos, mas que têm que ter expressão na valorização das carreiras, correspondendo à motivação que sempre colocaram para melhor servir no SNS, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, seja onde for, sempre servir e procuraram servir com grande empenho todos aqueles que necessitam do SNS ativo, dinâmico, ao serviço dos cidadãos, dos doentes e quem dele precisa. Portanto, era a altura depois de a Lei do ASIAD de 27 de fevereiro de 2008 e o contrato de trabalho em funções públicas e as carreiras que lhes estão associadas, pudessem ser revistas, e é estas propostas que nós, no passado recente, quer no próximo futuro, continuaremos a apresentar ao Governo, e em particular ao Ministério da Saúde, relativamente ao qual estamos à espera, deixe-me que vos diga, pelo menos há 2 meses, de uma reunião para tratar destes problemas, na expectativa de podermos reganhar os pontos cortados na avaliação de desempenho para já, na expectativa de que se abra um processo negocial com o Ministério e com, naturalmente, pelos governos do Ministério da Administração de Estado, da Administração Pública e das Finanças, para que estas carreiras possam corresponder não só às funções que as pessoas desempenham, para que não seja tudo ou assistente técnico ou técnico auxiliar, ou, neste caso concreto, assistente operacional, desempenhando funções de maior complexidade, como acontece de forma horizontal no conjunto de outras carreiras, seja na área da saúde, seja na área da educação. Portanto, é a altura do Governo se comprometer com as organizações sindicais, com a FESAP, o GT, no sentido de se avançar nesta área importantíssima da saúde, mas também na valorização em geral dos trabalhadores que são hoje assistentes operacionais, hoje assistentes técnicos, muitos em carreiras não revistas e carreiras inalteradas, que era preciso que se pudesse avançar por esta via, correspondendo às expectativas que já estão criadas. Mas é, antes de tudo mais, uma questão de justiça que se possa criar a carreira de técnico auxiliar na saúde, com o conjunto de conteúdos funcionais adequados àquilo que são as funções que estes trabalhadores desempenham. É fundamental que se crie a carreira do técnico administrativo, que correspondam às funções que hoje desempenham, seja nas urgências, seja nos pisos, seja nas consultas, e que de algum modo se resolva o problema destas carreiras que, como dizia, sendo em 2012, todas elas empurradas para as carreiras gerais, é a altura de se considerar esta especificidade e, como digo, de uma forma vertical, contemplando os profissionais que hierarquicamente têm responsabilidades nesta área, e continuamos todos a pensar, que a questão dos encarregados gerais, como os dos coordenadores assistentes técnicos, são fundamentais para uma melhor organização de serviço, seja em unidades mais pequenas, seja em unidades maiores. Portanto, em suma dizer, não temos nada contra estas iniciativas, parece-nos que podiam ter outra consistência, parece-nos que podiam ter um outro caminho a seguir. Isto é da responsabilidade, em primeira mão, da negociação com o Governo, com as organizações sindicais. Não temos nada contra as iniciativas parlamentares. É bom que depois elas tenham consequências e possam fazer caminho no sentido de valorizar os profissionais da área da saúde, que não aqueles que tradicionalmente já conhecemos, como os médicos e enfermeiros, e também, já agora, deixar uma nota que se cumpra depois aquilo que o próprio Parlamento aprova, nomeadamente no respeito aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, onde a negociação foi difícil,
mas que depois acabou por gerar enormes injustiças que tiveram de ser corrigidas. E, portanto, continuamos a considerar que estas matérias tratadas em sede própria da negociação coletiva parecem-nos fundamentais. Bem sei que esta posição é assumida por vários partidos no Parlamento e bom era que o Governo se sentasse connosco para discutir estas questões com outra consistência, com outra matéria, com outra objetividade, resolvendo estas injustiças, que são muitas. Deixem-me que vos diga, já apontei algumas, desde os salários ao CIADAP, a questão dos pontos, estamos em tribunal com processos nos CIT dos hospitais, nos assistentes operacionais e assistentes técnicos, temos vindo a ganhar essas ações. Nem por isso os hospitais cumprem com essas decisões, que andam sempre com manobras dilatórias de sucessivos recursos para adiar no tempo estas soluções, e para que não possamos cair num processo semelhante, era bom que o Governo também abrisse este processo, independentemente daquilo que decorre hoje, das competências do Parlamento e daquilo que está a acontecer aí. Não visto de forma isolada, mas visto no conjunto dos trabalhadores da área da saúde. Muito obrigado. Ao vosso dispor. Muito obrigada. Eu daria agora a palavra, até porque o tempo foi já ultrapassado, à senhora deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel, que tem, neste momento, 3 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Então, muito bom dia, muito obrigada, Sra. Coordenadora, para cumprimentar todos os colegas e todas as colegas aqui presentes e também por videoconferência. Cumprimentar de uma forma amiga o Dr. José Abraão e a doutora Dina Carvalho, dizer-lhe que é um gosto estar aqui a ouvi-los e, conforme já aqui foi dito, isto tudo começa há muitos anos e daí também julgo que enquanto noutras funções conheci precisamente o trabalho, do vosso trabalho, tudo começa com a Lei 12A de 2008, que é o diploma que veio estabelecer os novos regimes de vinculação da carreira e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e que, na realidade, nunca foi bem aceite e, por isso, a par de muitas fragilidades e de muitas questões, nunca os trabalhadores aceitaram e, por isso, conforme já foi aqui dito, tem sido objeto, durante estes anos, de vários trabalhos. Os trabalhadores nunca se conformaram, e é verdade, e pretendem agora reverter essa situação e criar uma nova carreira especial, técnico auxiliar de saúde. E dizem, como forma de valorização das carreiras profissionais, alegando que não se encontra, passo a citar atualmente, não estão claramente definidos os conteúdos das suas funções, nem a especificidade da sua atividade de cuidadores. E uma das questões que queria saber era saber se estes projetos de lei, agora aqui, que estamos a estudar e a analisar, concretamente do PAN e do Bloco, se na realidade vão de encontro a esse objetivo, se na vossa opinião resolvem esta questão e se na realidade o conteúdo funcional praticado hoje por estes trabalhadores está bem definido. Nós reconhecemos também que estes trabalhadores desempenham funções determinantes naquilo que é a prestação dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde e também, por isso daí, reconhecer a importância deste grupo de trabalho para estudar e para tentar resolver esta questão. E, por isso, compreender melhor, depois daquilo que já nos disse, qual a importância da negociação coletiva enquanto instrumento essencial à defesa dos direitos dos trabalhadores, conforme já foi aqui referido. Perceber também, na vossa opinião, se a criação desta carreira de técnico de saúde não criará e deu-nos a entender, por arrastamento, outras expectativas noutros grupos profissionais, concretamente, e como disse, na área da saúde, com os atuais assistentes operacionais, que eram assistentes da ação educativa, e como disse também, um problema transversal a outras profissões. Também nos disse que reconhecem uma necessidade de uma análise mais profunda e enriquecida, e disse-nos com as propostas
propostas que nos enviaram, e eu peço desculpa, pode ser lapso meu, mas gostava se nos pudessem também fazer chegar a este grupo de trabalho as propostas que já fizeram nesse sentido, porque eu pelo menos não tenho conhecimento destas propostas. E mais uma vez agradecer-vos e dizer-vos que é para nós já muito esclarecedor aquilo que ouvimos e que ainda vamos ouvir da vossa parte. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Palmira Maciel. Eu daria agora a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a palavra à Deputada Márcia Passos. Muito obrigada. Muito obrigada, muito bom dia, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, Doutora Dina Carvalho, quem também cumprimento de forma especial, e o Dr. José Abrão, cujos cumprimentos também apresento. E agradeço os contributos que nos deu nesta primeira exposição, contributos já por si muito válidos, e reitero também o pedido que fez a Sra. Deputada do Partido Socialista do envio dos contributos para este grupo de trabalho para poderem ser objeto da nossa reflexão com uma análise mais detalhada acerca daquilo que se impõe estudar e, porventura, legislar. Eu tinha aqui 3 questões para apresentar e sobre as quais gostaria de ouvir a UGT. O Sr. José Abrão disse que já existiram negociações, portanto, trata-se de uma velha aspiração de várias estruturas sindicais e que já foi feito muito trabalho junto do Ministério da Saúde, e eu pergunto-lhe se alguém do Ministério da Saúde já assumiu algum compromisso no sentido da criação desta carreira e dos seus conteúdos funcionais. Portanto, é a primeira questão que lhe coloco, é se, fruto dessas negociações junto do Ministério, já há algum resultado prático do qual se possa concluir a assunção de algum compromisso por parte do Governo. Também gostaria de saber, e certamente terá esses elementos, se foi feito algum estudo comparado. Nós já ouvimos algumas entidades, também já temos algum reflexo de algum estudo comparado e temos uma conclusão que importa confirmar, que é se é apenas Portugal que não tem esta carreira. E, portanto, gostaria de lhe perguntar se tem elementos que nos permitam confirmar esta afirmação. De facto, a não consagração desta carreira no sistema jurídico, no ordenamento jurídico português, consagra por si só uma violação da Lei de Bases da Saúde, mas, do ponto de vista de direito comparado, também gostaríamos de perceber se, de facto, esta afirmação é correta e não admite exceções. E uma terceira questão, que está relacionada com o impacto financeiro da criação desta carreira. Pergunto-lhe se a UGT já fez este estudo e se já tem números para nos apresentar acerca do impacto financeiro que terá a criação desta carreira no ordenamento jurídico. E era só por agora, e muito obrigada mais uma vez pelos contributos prestados e que certamente nos irá prestar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a doutora Dina Carvalho e o Dr. José Abrão, agradecer a presença e também já os contributos que deram numa primeira intervenção. Dizer que há vários aspectos em que estamos de acordo. A necessidade de existir uma carreira especial, específica para técnicos auxiliares de saúde, atualmente assistentes operacionais, porque consideramos que, efetivamente, estes trabalhadores e estas trabalhadoras que são fundamentais ao SNS têm especificidades funcionais que não estão, neste momento, a ser reconhecidas e que também, do ponto de vista até de valorização de carreira, de valorização remuneratória, não estão a ser devidamente reconhecidos, e isso até coloca problemas ao próprio Serviço Nacional de Saúde. Aliás, como se tem comprovado, com a alta rotação de alguns destes trabalhadores, desta categoria,
que, exatamente por estarem a receber muito pouco, por não ter perspectiva de carreira, por não ter reconhecimento daquilo que são as suas efetivas funções, muitas vezes saem do Serviço Nacional de Saúde para ir trabalhar para outras áreas e não são raras as vezes em que os próprios hospitais, principalmente hospitais, apesar deles também estarem nos cuidados de saúde primários, por exemplo, mas principalmente hospitais, têm dificuldade em contratar estes profissionais porque não têm nada de atrativo para lhes oferecer. Por isso parece-nos fundamental, seja para o Serviço Nacional de Saúde, seja para o respeito e reconhecimento destes profissionais, que haja uma carreira. E daí termos avançado com um projeto de lei. Nós, durante muito tempo, fizemos recomendações ao Governo nesse sentido. Sabemos que os próprios sindicatos, as próprias federações, as próprias centrais sindicais têm feito essas mesmas reivindicações, até feito manifestações também para a criação desta carreira. A verdade é que os anos passam e nada acontece. Aliás, nesta legislatura temos assistido a uma narrativa por parte do Governo, que é uma narrativa de bloqueio absoluto no que toca a carreiras na administração pública, principalmente também e isso inclui obviamente as carreiras da saúde, que é esta narrativa de se vamos mexer numa carreira tem que se mexer em todas, porque isto tem que ser uma forma articulada, etc. E, portanto, é uma grande desculpa para não mexer em nenhuma carreira e para não fazer nenhuma carreira de novo. E, portanto, perante este bloqueio, decidimos avançar com um projeto de lei. Se reconhecemos que esta é uma necessidade, se constatamos que do Governo não parece haver grande disponibilidade, avançamos com um projeto de lei. Agradecemos também aquilo que foram as identificações de pontos frágeis deste projeto de lei. Transições, a existência de apenas 2 categorias que podem colocar dificuldades no reposicionamento, etc. E a questão da ausência de grelhas salariais. Eu gostava de fazer 2 perguntas sobre isto e termino a minha intervenção. A primeira era, em concreto, o que proporiam em cada um destes tópicos. E a segunda pergunta era se acham que essas especificações e, de alguma forma, esse enriquecimento da proposta deve constar já num projeto de lei, numa hipotética lei a sair da Assembleia da República, ou se devem constar os princípios gerais da existência de transições, da existência de uma revisão de tabela salarial, etc., mas deixando depois para a negociação coletiva. Porque nós sabemos que a negociação coletiva é obviamente um princípio fundamental e nós não queremos com este projeto de lei sobrepor-nos a ela. Nós o que queremos com este projeto de lei é colocar em evidência e aprovar uma carreira que nos parece que é uma urgência, mas não substituir-nos, obviamente, àqueles que são os representantes dos trabalhadores. Por isso gostava de saber também qual era a opinião do UGT. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra novamente à UGT, queria dar a informação, porque no início falhou-me esse meu dever, de que a deputada Bebiana Cunha não pode estar e pede desculpa por não estar, face ao facto de ter sobreposição de compromissos. Prestada este esclarecimento, que era devido, passava-lhe agora novamente a palavra para uma intervenção final de 10 minutos. Muito obrigada. Sem som? Estão sem som? Ok, já me estão a ouvir. Já têm som. Bom, agradeço as questões que foram colocadas e, nomeadamente, começar pela última do deputado Moisés Ferreira. Bom, antes de mais, gostava de lhe dizer que, independentemente das iniciativas legislativas que possa haver no Parlamento, nós somos, quer a UGT, quer FESAP, SINTAP e os sindicatos que a compõem, muito adeptos da negociação com o Governo. E queremos acreditar que há aqui uma janela de oportunidade, na justa medida em que a Sra. Ministra da Modernização do Estado da Administração Pública, sistematicamente nos últimos meses, tem dito que rever carreiras, alterar carreiras, não constitui nenhum tabu. Vamos agora, muito provavelmente, começar o processo negocial geral anual, nomeadamente, que tem a ver com o Orçamento de Estado para o ano de 2022, e nós gostaríamos que as palavras correspondessem àquilo que são as intenções, deixando
claramente de parte de alguns anúncios, e passarmos à prática, à negociação coletiva, em termos efetivos, e nessa negociação, como compreenderá o Sr. Deputado Moisés Ferreira, é sempre mais fácil a gente falar dos princípios gerais, de falar das transições, porque é sempre importante. Agora, a experiência que nós temos é que quando quer as transições, quer ganhas salariais, quer princípios gerais são feitas por diploma legal, normalmente as coisas falham. E é por isso que a nossa expectativa se mantém viva de que o Governo, por si só, também tome iniciativa e que este projeto, inclusive, possa ser melhorado nestas matérias e a ter seguimento no Parlamento. Continuamos sempre disponíveis para, em sede de especialidade, deixar as nossas propostas, deixar os nossos contributos para que esta carreira possa ser criada. Mas vejo aqui alguma atitude relativamente temerária por parte do Sr. Deputado Moisés Ferreira, na justa medida em que fala-nos em carreiras específicas. Ora, na administração pública eu não conheço, se calhar em capacidade é minha, carreiras específicas. Conheço pela Lei 35, carreiras gerais e carreiras especiais. E, portanto, a FESAP, nós, do GT, sempre pensamos que o conjunto das carreiras do setor da saúde, e nomeadamente a do técnico auxiliar, podem ser carreiras especiais. É preciso que essas carreiras sejam reguladas, não só na estrutura da carreira, na transição daqueles que cá estão, e fundamentalmente à volta de uma outra questão que tem sido sistematicamente fator de criação de grandes injustiças, que é a existência de dois vínculos. Um que é o contrato de trabalho e funções públicas e outro que é o contrato individual de trabalho. Se resolverem o problema do vínculo único, que seja um contrato de trabalho em funções públicas, algumas das injustiças resolvem-se, mas também dizer que relativamente aos conteúdos funcionais, como sabem, a generalidade dos assistentes operacionais no nosso país e na administração pública, todos eles têm hoje conteúdos funcionais muito genéricos. Por isso eu há bocado até falei na questão da educação, porque temos há alguns anos, já aprovado nesse Parlamento, a necessidade de criar uma carreira de auxiliar da ação educativa, ou técnico auxiliar da ação educativa, e continuamos todos à espera que isso aconteça. E, portanto, nós não estamos aqui a defender que só se altera tudo ou não se altera nada, não. Estamos, isso sim, a defender que, em algumas áreas dos setores, diversos setores da administração pública, se possa fazer uma revisão de carreiras, das carreiras gerais, se cria os técnicos auxiliares nos assistentes operacionais com qualificação, com formação. É de facto difícil recrutar trabalhadores muito assente naquilo que é a política dos baixos salários, porque estes técnicos, estes assistentes operacionais, levam para casa ao fim de cada mês, o salário mínimo mensal corresponde a 570, 580 euros. É um trabalho duro, difícil, não é? E é preciso que naturalmente se perceba quanto é que isto poderá significar no sentido de valorizar estas carreiras. É evidente que não temos nenhum impacto financeiro, e para responder à Sra. Deputada Márcia Passos, na justa medida em que, na negociação coletiva, quando se apresentam propostas, e nomeadamente até por parte do Governo, sempre pedimos que se calcule o impacto financeiro destas propostas. Nunca nos chegam também, e como nós não temos os elementos todos, sabemos que são 20 mil trabalhadores em contrato de trabalho, serão provavelmente assistentes operacionais, portanto, na saúde. Sabemos que são mais 20 ou 30 mil em contrato de trabalho e funções públicas, mas não sabemos qual é exatamente a posição remuneratória onde estão, e é sempre muito difícil dizer, bem, com a proposta A o impacto é B, com a proposta B o impacto é C. E, portanto, é sempre muito difícil caminharmos neste sentido e, portanto, porque também não temos todos os elementos, nem ninguém tem, porque nem o Governo, nem os hospitais nos fornecem esses elementos para a gente poder trabalhar. E, portanto, a gente quer aqui também assumir o compromisso com os assistentes operacionais da saúde, como também com os assistentes técnicos, de que tudo faremos, por intermédio da negociação coletiva, de valorizar estas carreiras na área da saúde.
E, portanto, se vai ter 3 categorias, se vai ter 4 categorias, acho que na especialidade estas matérias podem ser naturalmente tratadas. Os conteúdos, como disse, os conteúdos funcionais, são todos generalistas, hoje são um pouco o faz-tudo que é necessário fazer, seja nas enfermarias, seja nos centros de saúde, desde a limpeza até a seguir terem que dar alimentação aos doentes. E, portanto, é sempre uma questão muito complexa e, por isso, nós considerávamos a anterior formulação que tinham os auxiliares da ação médica, os de aprovisionamento, os de vigilância, os de limpeza, os maqueiros, para que, de facto, hajam profissões. Se na Europa, pelo menos, essas profissões está prevista na lei de bases da saúde, se ela existe em todos os países ou não, creio que não existe em todos os países. Mas seja como for, se não existe, vamos seguir aqueles que são bons exemplos. Naqueles em que existe, faça-se então esse tipo de estudo, que eu desconheço sinceramente, mas que se perceba claramente que faz sentido, não só pela lei de bases da saúde, mas no essencial, por uma questão de justiça. É só disso que estamos a falar. E valorizando estes profissionais. Já hoje, muitos deles têm formação, seja de nível 3, seja de nível 4, não é? Estão a desempenhar as funções e depois não têm nem carreira nem salário correspondente à formação que têm e que é fornecida pelas entidades de formação profissional que temos hoje no nosso país. E, portanto, em suma dizer que não podemos ser mais adeptos, quer o GT, quer FESAP, quer CITAP, da criação de novas carreiras, que têm que ser carreiras especiais, como é óbvio, à semelhança do que já existe noutros setores, e nada melhor do que abordar a negociação coletiva à volta destas carreiras especiais, de forma vertical, não é? E no caso concreto dos profissionais da saúde, que não são nem médicos, nem enfermeiros, nem outras carreiras que já estão definidas como carreiras especiais. E, portanto, estamos aqui a dizer que todas as carreiras no âmbito da saúde deviam ser carreiras especiais? Sim. Técnicos auxiliares de saúde? Sim. Assistentes técnicos de saúde ou técnicos administrativos de saúde? Sim. Técnicos superiores, que dei há pouco o problema dos físicos, e é um problema grave que o Governo devia ocupar, e também o Parlamento. É que é muito difícil reter um físico para tratar hoje com as máquinas que temos para trabalhar no SNS por 900 euros líquidos, que é o que ganham à entrada. E cuja carreira, e estamos a falar destas todas, são carreiras que em regra são planas, são unicatoriais, e cuja progressão se verifica com 10 pontos, isto é, em 75% destes trabalhadores, de 10 em 10 anos. Bom, é a altura, não é só o Parlamento, mas também o Governo, dizer o que é que quer para estes profissionais, de que forma os quer reconhecer, se é com palmas ou se é com qualquer coisa que seja mais viável, palmas merecidas, note-se, que seja mais viável e que corresponda àquilo que são verdadeiros profissionais a desempenhar funções no SNS, como também verdadeiros profissionais como temos a trabalhar noutros setores, desde a educação, à justiça, à segurança social, que também responderam agora, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho que foi preciso fazer no âmbito do combate a esta pandemia e às prestações sociais que era preciso prestar. Portanto, em suma dizer, da nossa parte, as propostas que temos apresentado, me compreenderão, são propostas de natureza muito genérica. Por vezes temos até aqui algum cuidado para não apresentarmos propostas que criem falsas expectativas e que depois se viram naturalmente contra todos, contra os trabalhadores, mas temos uma ideia clara de como é que estas carreiras podem ser valorizadas, como disse a senhora deputada Palmira Maciel, que compreendo mais uma vez. Pedia-lhe que terminasse, por favor. Vou terminar. Como disse mais uma vez, isto é um problema que já tem 2 décadas. Eu recordo-me, no princípio do ano 2000, estarmos a falar nos técnicos auxiliares de saúde e, portanto, já lá vão mais de 20 anos. E, portanto, quero acreditar que desta vez se possa fazer um caminho fazendo justiça com estes trabalhadores. Muito obrigado à vossa disposição. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelos esclarecimentos que nos trouxeram e nos prestaram a todos os grupos parlamentares.
Agradecer mais uma vez a presença dos deputados aqui e também dos que estão online e dar por terminada a presente reunião. Muito obrigada.